Meus amigos, e continuando então a nossa reflexão a respeito da Revista Espírita de Allan Kardec, aqui na nossa querida e abençoada TV Nova Luz, da qual você faz parte e é o nosso ponto principal. Seja bem-vindo, então, continuando a nossa reflexão. Allan Kardec, então, como dizíamos, ele fazia inúmeras reflexões sobre os assuntos mais variados do passado como do presente. Ele pegava ideias históricas, filosóficas, científicas, a fim de fazer com que o conteúdo da reflexão espírita fosse o mais profundo possível. E como dissemos no princípio, era a Revista Espírita um campo de ensaio, era um campo de reflexões aonde ele amadurecia conceitos e princípios. Nesse ano de 67 que estamos abordando, no mês de abril, como você sabe, a revista era mensal, como dissemos, e formava-se então do ano, juntando os 12 volumes, a revista daquele ano. A de 67, no mês de abril, Kardec traz inúmeras reflexões para todos nós. Claro que resumiremos as mais profundas. Por exemplo, ele inicia esse mês falando a respeito da grandiosa obra de Galileu Galilei. Quem de nós nunca escutou falar desse grande cientista chamado Galileu Galilei? Ele que teve a oportunidade de iniciar os estudos, ou pelo menos aprofundá-los, mas foi praticamente o iniciador dos estudos modernos a respeito do espaço, a respeito dos mundos, da movimentação da Terra, que foi condenado, um homem que sofreu tanto, que foi condenado, inclusive obrigado a negar a sua crença, a dizer que não acreditava nela. Na época, os chamados tribunais da Santa Inquisição obrigaram Galileu Galilei a dizer que o seu conceito era falso, que a terra não se movia, e diz a história que quando ele estava no tribunal, ele teria murmurado em baixo tom de que estão me obrigando a negar, mas um dia todos saberão que a terra se move. E hoje, séculos depois, a tese dele cada vez mais comprovada. Esse foi um ponto de muitos outros que ele contribuiu para a humanidade. E Allan Kardec começa então refletindo cientificamente e historicamente como que a obra de Galileu Galilei deu uma contribuição fenomenal para o surgimento da doutrina espírita. E por qual razão? Galileu, assim como outros cientistas, trouxeram ideias renovadoras, trouxeram ideias maravilhosas, trouxeram ideias brilhantes, ideias que iniciaram e que abriram as portas para futuras reflexões, porque para uma ideia se estabelecer, é preciso que outra venha antes, lhe fazendo o berço, lhe fazendo o alicerce. Então, como que o Espiritismo falaria no século XIX, naquele período difícil, falaria sobre os mundos espalhados pelo universo? Como o Espiritismo iria falar que existe vida em outros planetas, que é um dos princípios espíritas, como nós já conversamos. Um dos nossos princípios é que existe vida em outros planetas. Como que o Espiritismo falaria isso agora? Se no passado não fosse falado sobre a existência de outros planetas, se não fosse falado sobre a movimentação da Terra, sobre o espaço ser infinito, sobre o Sol e tudo aquilo que diz respeito à física e à profundidade dos conhecimentos da física, se não houvesse esse berço, como que o Espiritismo falaria agora da pluralidade dos mundos habitados? É essa pluralização dos mundos que é um dos pilares centrais da filosofia espírita ou espiritista, como quisermos, precisou de Galileu Galilei, desse terreno fértil, preconizado pelo nosso querido cientista, para que agora o Espiritismo no século XIX pudesse florescer com a boa semente que foi plantada lá atrás. Isso vale para todos os princípios espíritas, porque na humanidade uma ideia vai sucedendo a outra e vai aprimorando a outra. Se o Espiritismo viesse 500 anos antes do que veio, ou 300 anos antes, não conseguiria se estabelecer, porque ele precisava de toda essa gama de conhecimentos, de todos esses cientistas,
desses seres ínclitos, excelsos, que vieram à Terra e que fincaram as bases para que a moderna ciência espírita pudesse então florescer. E então Deus envia ao mundo, no momento certo, as grandes transformações, os grandes princípios filosóficos, as grandes ideias que mudam a Terra. Deus envia no momento azado, para que ela possa então dar uma colaboração e possa se estabelecer. E tudo tem o seu tempo certo de acontecer. Galileu Galilei, portanto, foi uma grande personalidade. E Allan Kardec então reflete sobre a importância da sua obra, do seu estudo, para que o Espiritismo agora tivesse também essa base e esse conhecimento. Um outro ponto também muito importante, que é analisado pelo codificador nesse espaço, é a respeito de como que as manifestações espíritas, ou seja, as comunicações espirituais, aquelas mensagens que vinham do mundo dos espíritos, como elas colaboravam na divulgação dessa excelência espiritualista da humanidade. Porque as comunicações espirituais sempre aconteceram. Quando se fala em espíritos, meus irmãos, muitas pessoas pensam que o espiritismo que começou com a comunicação espiritual, muitos ainda dizem que essa questão de espíritos se comunicar é coisa dos espíritas, quando em verdade não é. O espiritismo surgiu há 150, 160 anos aproximados, no século XIX, e no entanto os espíritos se comunicam desde o princípio da humanidade. Sempre houve comunicações. As obras dos grandes pais da Igreja da Idade Média estão repletas de comunicações espirituais. Os santos, como Joana d'Arc, João Rússi, Jerônimo e tantos outros, são repletos de comunicações de espíritos. Jesus e a Bíblia por inteira é repleta de comunicações espirituais. Elas sempre existiram e hoje continuam acontecendo no seio das mais diversas religiões. Então a comunicação espiritual não é um atributo nem uma propriedade do espiritismo exclusivamente. Ele se utiliza dessa ferramenta para fincar os seus princípios, para trazer as suas propostas, mas não é uma ferramenta que lhe pertence única e exclusivamente. Isso é muito importante para que venhamos a entender o princípio da doutrina espírita, os princípios espíritas. A crença na imortalidade da alma, a comunicação com os espíritos, a reencarnação, não são atributos do espiritismo pura e simplesmente. Todos esses princípios já existiam antes. O que o espiritismo fez foi se utilizar desses mesmos princípios, que também está presente em outras religiões, dar-lhes um código de ética, retirar o lado místico, deixar apenas o lado objetivo, científico e filosófico, dar-lhes uma expansão, dar-lhes uma expansibilidade que eles pudessem nos esclarecer a respeito dos pormenores e dos conflitos que dizem respeito à nossa existência. Então esses princípios não são um atributo exclusivo do espiritismo, eles são da humanidade, são e estão na humanidade. O que o espiritismo fez foi reunir em um corpo doutrinário aquilo que estava esparso no seio da humanidade. Enxugou, retirando o lado místico, e enxugou a verdade, colocando em uma doutrina só, que é a doutrina dos espíritos. Kardec, então, felicitava como que no progresso do movimento espírita e o desenvolvimento das ideias espíritas, como que agora as comunicações espirituais eram mais presentes do que no passado, eram mais intensas, mais pujantes, mais constantes, e tudo isso estava fazendo com que não apenas o espiritismo fosse divulgado, mas estava fazendo com que as ideias espiritualistas fossem mais divulgadas. Não era apenas o espiritismo que estava sendo divulgado, junto com a proliferação desse intercâmbio espiritual, estava também sendo divulgado cada vez mais a ideia da vida após a morte, a ideia da caridade, esses princípios espiritualistas, a crença em Deus, a crença em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo isso estava sendo divulgado junto com as manifestações espíritas. Olha que maravilhoso, olha que belo
que era o trabalho que estava acontecendo. Tudo isso era uma revolução filosófica. Talvez olhando de hoje nós não tenhamos a verdadeira dimensão, só quem vive o período tem a dimensão exata do que acontece. Mas foi uma revolução cultural e filosófica que afetou todas as correntes de pensamento, os periódicos da época, as academias culturais, as universidades, os estudiosos, todos se voltavam para o espiritismo e as ideias espíritas que surgiam, que colaboravam também para a difusão do espiritualismo de uma forma geral, porque o espiritualismo é diferente do espiritismo. O espiritismo é espiritualista, mas o espiritualismo não necessariamente é espírita. Eu posso ser espiritualista e posso não ser espírita. Por exemplo, eu posso acreditar na vida após a morte e acreditar na existência dos espíritos. Serei uma pessoa espiritualista. E posso não ser espírita. Para ser espírita, eu acredito, além de acreditar na vida após a morte, na existência dos espíritos, eu necessito também crer nesses outros princípios que estamos conversando. A reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a crença em Jesus, todos esses, a possibilidade de comunicação com os espíritos, a mediunidade, todos esses princípios e outros mais, a crença e a vivência neles me faz espírita. Mas o fato de eu apenas acreditar em vida após a morte me faz espiritualista. Então eu posso ser espiritualista e não ser espírita, mas já terei dado um grande passo, já terei saído do materialismo, já estarei me voltando para o lado espiritual da vida, o que é muito importante. Então o espiritismo divulgava a si mesmo e juntamente com ele divulgava as ideias espirituais. Que maravilha! Ganhava, não apenas é o espiritismo que ganha com a sua divulgação, é a humanidade, é a espiritualidade, é a filosofia da caridade, é a necessidade da construção de um mundo melhor, que vem no encalço de todas essas propostas. Uma reflexão também muito interessante, que é feita nesse mês que é analisada, que estamos analisando da revista, foi uma reflexão a respeito do papel da mulher na humanidade. O espírito Carita, um espírito muito elevado, que participou do trabalho com Allan Kardec na codificação, participou do mundo espiritual, trazendo mensagens belíssimas, que enriqueceram grandemente o conteúdo do espiritismo, que trouxe inúmeras comunicações esclarecedoras, uma delas sobre o papel da mulher. O papel da mulher, e então Carita nessa mensagem, ele diz, e Allan Kardec inseriu na Revista Espírita desse ano, a importância da mulher na humanidade e o seu papel. Talvez hoje essa reflexão fosse até desnecessária, talvez, não o sabemos, porque hoje vivemos em um mundo mais plural, mas na época o preconceito era maior, na época a separação era maior, as dificuldades encontradas pelas mulheres eram maiores. Então, Carita fala a respeito do papel da mulher, da sua possibilidade, dos seus valores intrínsecos, que os valores intelectuais e os valores morais, evidente que são iguais aos do homem. Novamente podemos estar pensando, isso é evidente? É evidente sim. É claro, homens e mulheres têm as mesmas características intelectuais e morais, mas na época muitos não pensavam isso. Muitos acreditavam que a mulher era inferior. Muitos na humanidade. Não estamos nos referindo ao meio religioso, estamos referindo à humanidade em geral. O machismo ainda vicejava muito, lamentavelmente. Lamentavelmente, ele vicejava. E muitos acreditavam que o homem era superior, era dotado de mais condições intelectuais, de mais condições morais, o que é evidente que não é verdade. Todos temos, independente do sexo masculino ou feminino, as mesmas possibilidades intelectuais, morais, de solidariedade. Todos temos as mesmas possibilidades de desenvolver as nossas virtudes, a nossa capacidade intelectual, mas uma reflexão interessante que é feita por Carita nessa belíssima mensagem é que o espírito reencarna como homem e ora como mulher.
Aquele que hoje está reencarnado como homem, numa próxima encarnação pode vir como mulher, ou pode ter sido mulher no passado. E aquela que hoje está no corpo de uma mulher, pode numa próxima encarnação vir como homem, ou pode ter sido homem em outra encarnação. Então, todos nós passamos pelos dois lados da vida. E por que isso acontece? Porque Deus quer que venhamos a conhecer os dois ângulos da evolução, porque são experiências diferentes. A mulher, por exemplo, tem a experiência maravilhosa de ser mãe, tem esse lado mais doce do comportamento. O homem tem a experiência de ser pai, de ter algumas características mais firmes de liderança, de força, com variações, naturalmente, a depender da personalidade. Mas cada sexo tem suas características de comportamento e de missões. Se nós viéssemos e reencarnássemos apenas em um ângulo masculino ou feminino, só saberíamos o que é ser homem ou apenas o que é ser mulher. Tendo essa variedade, o nosso aprendizado é muito maior, por isso que variamos na reencarnação. São as leis de Deus que nos fazem cada vez mais marchar na direção da perfeição. Que aprendizado maravilhoso! Como a revista espírita é belíssima, e lembrando que estamos fazendo aqui sumariamente uma reflexão de todos esses trechos, todos esses espaços, dos contextos, das mensagens, mas muita coisa não há tempo para ser dita. Por isso refletimos e reiteramos a necessidade de estudarmos e mergulharmos o pensamento para conhecer a obra de Allan Kardec. Quantas mensagens poderíamos dizer, quantas histórias, quantos fatos, mas que o tempo nos faz selecionar aquilo que é o melhor, mas sempre o convite para que venhamos a mergulhar o pensamento no estudo, porque o estudo liberta, e como dizia nosso Senhor Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. A verdade vos libertará, nos liberta de nós mesmos, dos nossos erros, dos nossos apegos. Conhecendo, nos libertamos, e o estudo nos leva ao conhecimento. Ficamos por aqui nessa parte e voltamos já para dar continuidade ao nosso estudo de hoje.